Até pulando agora um pouco sobre isso, que é um assunto que todo mundo tem dúvida. O pessoal, às vezes, o que acontece? Primeiro, essa classificação de Service Dog, Emotional Dog, que existe, e até tem uma terceira, que é o Therapy Dog, que existe aqui nos Estados Unidos. Mesmo? É uma lei federal que foi criada pela questão mesmo do bem-estar dos animais, incluindo as pessoas, né? Então, basicamente, a diferença é que o Therapy Dog são aqueles animaizinhos de conforto para as crianças que estão no hospital, para quem está doente, sabe? Ah, sim. Eles têm uma espécie de certificação, não tem que ter um adestramento, eles ficam isentos, igual animal de suporte emocional. Mas eles são, a função deles, vamos dizer assim, é proporcionar conforto para pessoas que estão em algum tipo de terapia, de recuperação, de doença, alguma coisa assim. É muito comum eles levarem Therapy Dog aqui nos hospitais para visitar as criancinhas com câncer, sabe? Tem até um cachorrinho que faz high five, um pequenininho. Então, ele faz high five, assim, ó, com a criança, coisa mais linda. E aí, além dessa classificação, tem do Emotional Dog. Peraí, vamos parar. Vamos parar. Então, o Therapy Dog, vamos lá. Para eu levar ele no avião, eu pago? Você não paga, mas você também não vai ter uma aprovação para levar ele na cabine só porque ele é um Therapy Dog. Tá. Porque ele é diferente do Emotional Dog e diferente do Service Dog. Okay. Só que as pessoas pensam que Service Dog é tudo a mesma coisa. Então, assim, às vezes ela tem um cachorrinho que ele não tá classificado como um Service Dog, como um animal de serviço, e ela pensa que ele é só porque... Não é só porque desvalorizando aquele pet, tá, gente? Que eu sei que eu tenho pet e o meu pet é, assim, tudo na minha vida. E eu lido e trabalho com pet, então a gente tem todo um cuidado de falar, porque a gente sabe que é um membro da família. Com certeza. Mas é no sentido de trazer mesmo o conhecimento para a pessoa. Porque o Emotional Dog, ele é um animal que ele não é obrigado a ter adestramento. Então, você não pode se responsabilizar pelo comportamento dele, entendeu? Porque ele não é adestrado. Ele faz bagunça. Ele pode latir, morder, fazer alguma coisa, entendeu? E tem gente que leva o Emotional Dog dando um miguezinho, de pessoa que... Então, aí é onde nós iríamos chegar. O que acontece? Não dá mais. Não dá mais. Dá para levar como Emotional Dog, mas ficou paga bem... Não paga, mas ficou bem mais restrito. Por quê? Como é uma lei federal, e as pessoas, de certa forma, assim, começaram a utilizar de maneira ilícita, até, assim, online você comprava um laudo para você viajar como um Emotional Dog. E, obviamente, o médico não era bobo nem nada, você tinha que assinar um consent form, que é aquele documento que diz que você deixou ele te avaliar, mas que é problema seu se você não tá falando a verdade ou não. Alguma coisa assim para livrar o médico, né? Mas, assim, isso não é uma coisa que, assim, que aconteceu tanto e foi suspenso justamente por isso, porque começaram a acontecer prejuízos financeiros e até mesmo prejuízos com questões envolvendo processos nas companhias aéreas, porque foi aonde tinha animal mordendo o comissário de bordo, animal mordendo outros passageiros, a isenção da tarifa, porque quando você tinha até então a aprovação de todas as companhias aéreas em respeito dessa lei federal nos Estados Unidos, quando você viajava com pet, você ficava isento da tarifa de embarque dele. Sim. Então, isso meio que foi um boom, assim, que aconteceu, que todo mundo, quando ficou sabendo disso, todo mundo era necessário ter um Emotional Dog. Todo mundo tinha problema de depressão emocional, ansiedade. Gente, eu não tô dizendo que as pessoas não tinham. Eu só tô dizendo, assim, que começou a ser feito um mau uso. Eu posso dizer que um monte não tinha. Porque quando eu vim trazer meus gatos, me falaram isso. Não, fala que é emotion. Eu falei, vou falar que é emotion, você tá maluco? Eu vou entrar. Gato. Então, e aí você tinha que apresentar um laudo de um médico psicólogo. Sim. Só que aí qualquer pessoa que tivesse um psicólogo fazia um laudo e você conseguia uma aprovação. Tinha, obviamente, a mesma questão que tem até hoje, que é a companhia aérea fazer uma autorização, né? Sim. Só que hoje em dia ficou muito mais rígido. Existe um departamento jurídico hoje nas companhias aéreas e a obrigatoriedade agora, que também não são todas mais que aceitam. Algumas se negaram mesmo e elas só aceitam Service Dog, que daí a gente já fala sobre essa classificação. Mas outras aceitam, mas com regras mais rígidas, como, por exemplo, o laudo de um psiquiatra. Se você não tiver um laudo de psiquiatra com menos de 1 ano, você não consegue. E falando agora sobre o Service Dog, é quando a pessoa tem, de fato, um disability, né? Como a gente fala aqui. Ou é uma pessoa que realmente precisa por questões de locomoção, para um cão-guia. Uma pessoa que, às vezes, tem episódios de convulsão. E aí, aqueles animais, obrigatoriamente, eles são adestrados. Eles precisam ter uma comprovação, um certificado de adestramento. Tem todo um trabalho de preparação mesmo, né?
Até posso citar alguns casos que, tipo assim, não é uma coisa que você tem um pet e que você conseguiu um laudo e você consegue embarcar. Existe todo um processo mesmo com a equipe de adestrador que tem que fazer sessões com o animal e ele, de fato, fica qualificado e adestrado até de se comportar e receber comando. E isso é muito legal. A gente já teve vários testemunhos, assim, de pessoas, né, que tiveram situações mesmo assim de emergência, de ter ataque convulsão, de crise, né, de convulsão, ataque epilético, e o animal de fato avisar, chamar ajuda, fazer coisas, né? Então é uma classificação realmente que o animal está em serviço mesmo, ele está trabalhando para aquela pessoa, ele, né, a gente vê muito também aqui de veterano, né, os animais que auxiliam, então tem todo um respeito, não existe restrição para qualquer companhia aérea, não tem pagamento, até mesmo para circulação em locais públicos também. Restaurante, supermercado. É diferente, porque o animal ele é adestrado, tanto que alguns até têm no coletinho, né, naquela veste deles para você não tocar. Isso que eu ia falar, que não pode tocar. Exatamente, porque é no pet. Então, tipo, no pet de não tocar e no pet, porque também não é um pet qualquer. Ele é um... Ele tá trabalhando. Ele é um trabalhador honesto. Exatamente. Tem uma função. Então, ali. tem aí essas classificações, né, que às vezes fica um pouco meio confuso, as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas tem de fato essa separação. E aí é onde entra a questão do embarque. Ah, mas pode entrar, não pode, mas então se for service dog ou emotional dog, então mesmo tendo restrição não pode embarcar? Na verdade, não. Quando essas restrições de, por exemplo, de raça, de mordedura forte e tudo mais, se aplicam para animais que são considerados como personal pet, que é o seu animal próprio, que não tem nenhuma classificação. Quando são animais que já são classificados como animal de suporte emocional ou animal de serviço, existem algumas flexibilidades e aí você vai ver lá um cachorrinho de focinho achatado, pug, shih tzu, lhasa, bulldog, lá sentadinho pela frone, vai estar sempre de fralda, pelas concorrentes vai estar lá te dando trabalho. De fralda. Porque, gente, falar fralda é tudo na vida. Tudo. Você acostumando o pet antes, Mudou o seu pet vai vida. passear ao aeroporto feliz, vai cansar, gastar energia, depois ele vai dormir o voo inteiro, né?